A paz e a graça a todos. Um bom dia, ou uma boa tarde, dependendo do horário que esse áudio chegar, ou talvez uma boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Cícero. Fala aqui da cidade de Águas Lindas, Goiás, em torno do Distrito Federal, perto de Brasília. Gostaria de refletir convosco o que está escrito aqui em João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Senhor vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo muito conhecido por pessoas cristãs e por pessoas não cristãs, por pessoas que estão na igreja e por pessoas que não estão na igreja, por pessoas que são a igreja e por pessoas que não são a igreja. A diferença não é ser da igreja, a diferença não é não ser da igreja, a diferença é praticar a palavra do Senhor. A diferença está em aceitar a verdade, porque a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como conhecer a verdade e ficar parado na verdade sem praticar a verdade no seu cotidiano, no seu dia a dia. Por quê? Porque existem inúmeros tipos de situações que nos encontramos aonde precisaremos sermos verdadeiros, aonde precisaremos ser sinceros. E para ser verdadeiro, meu irmão, tem que de fato ter compromisso com a verdade. Para ser sincero, tem que de fato ter compromisso com a sinceridade. Mas a verdade está sendo escassa na boca de muitos pregadores. A verdade está sendo escassa na boca de muitos cantores. A verdade está sendo escassa na boca de muitos pastores, na boca de muitos evangelistas, na boca de muitos cristãos. Porque falar a verdade gera confronto. Falar a verdade perde-se amigos. Falar a verdade é abandonado. Falar a verdade cria-se contendas. Falar a verdade gera-se constrangimento. Então muitos não querem falar a verdade, porque falar a verdade gera-se inimizade, gera-se inimigos com a raça humana. Muitos ou quase todos não gostam da verdade. Muitos ou quase todos não gostam de ouvir falar as palavras da verdade. Exemplo, Jesus Cristo, quando falava a verdade, muitos não gostavam do seu discurso, da sua forma de falar, da sua veracidade, das suas palavras com verdade, da forma que ele exaltava o nome de Deus, da forma que ele falava com a verdade, e dizendo que ele era o próprio Deus, que ele era igual a Deus, que ele era o Filho de Deus, enviado por Deus. E muitos não gostavam desta verdade, muitos duvidavam desta verdade, mas ele estava simplesmente falando a verdade. Muitos fariseus ficaram contra a verdade que Jesus pregava. Por que que os fariseus ficaram contra o que Jesus pregava? Porque no templo ninguém pregava como Jesus pregava. Quando iam evangelizar, ninguém evangelizava como Jesus evangelizava. Na época dos profetas era o que os fariseus mais estudavam. Os livros das leis, os profetas maiores, os profetas menores, todos eles falavam a verdade. Os fariseus até que acatavam as verdades ditas pelos profetas antigos, mas nenhum deles ainda tinha ouvido uma verdade tão absoluta como as palavras do Senhor Jesus. Interessante que o Senhor Jesus, ele é um cumpridor da lei. O Senhor Jesus, ele não quebra a lei. Ele vai apenas cumprir a lei da forma que ele entende, da forma que ele vai exaltar ao Senhor. Como é que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que diz que nem um tio, nem uma vírgula da lei será tirada até que tudo seja cumprido. E ele diz mais: se algum de vós, tirar algum mandamento deste da lei e não cumprir o mandamento da lei, também será tirado de vós. Amém? O teu galardão, o teu merecimento, o teu prêmio. Então ele nos diz que nós também temos que cumprir a lei, meu irmão. Aí alguém vai dizer: mas nós não estamos mais na lei.
Nós estamos agora na graça. Como se cumpre a lei na graça? Da forma que Jesus cumpriu a lei. Ele nos instrui. Os fariseus, no seu conhecimento teológico, eles entendiam que para executar a lei do adultério, eles entendiam que tinha que matar a adúltera, apedrejar a adúltera e apedrejar o adúltero. E eles trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério para Jesus cumprir a lei, dizendo que aquela mulher deveria realmente ser apedrejada. Jesus vai cumprir a lei de outra forma. Jesus vai cumprir a lei perdoando. Porque se aquela mulher foi apanhada em ato de adultério, provavelmente alguém, um homem, também estava adulterando com ela. E na lei nos diz que ambos deveriam ser apedrejados. E como trouxeram apenas a mulher, Jesus entende. Por que perdoaram ele e não querem perdoar ela? Então Jesus entende que se faz uma acepção de pessoas na casa do Senhor, se faz uma acepção de pessoas na igreja. E é por isso que muitas das vezes o Senhor Jesus falou na sua palavra que meretrizes e publicanos adentram ao reino do céu, adiante dos filhos do reino. Enquanto isso, os filhos do reino são jogados nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. Um certo pai de família chega no filho e fala: filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho fala: eu vou, mas não foi. Ele chega no segundo e fala: filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho fala: eu não quero ir. Mas depois, arrependendo-se, foi. Quantas das vezes, meu irmão, me dá vontade de não ir mais para a igreja, de não ir mais para o evangelismo, de não ir mais pregar a palavra. Mas eu recordo que isso é o que vai me fazer bem, obedecer a palavra do Senhor. E eu acabo indo. Por quê? Porque temos que seguir exemplo daquele filho que agradou o pai, que mesmo sem vontade de ir para a vinha, ele se arrependeu e foi. Quantos aí não fingem que estão obedecendo, como aquele filho que disse que ia, mas não foi? Quantos fazem votos dizendo que vão dar isso, que vão dar aquilo, mas não dão? Quantos aí prometem mundos e fundos, mas não cumprem? Vocês não estão agradando a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. O jovem rico um dia conheceu a verdade. O jovem rico um dia viu a verdade falar na cara dele e dizer: vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. Será que Jesus quer que todo rico dê tudo o que tem para os pobres? Não, é porque aquele jovem rico era religioso. Ele era do templo, ele dizia: eu conheço a lei, eu conheço os mandamentos, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Oh, Ramada Aragaçúbia. A Jesus, já que tu é religioso, tu tá em falta. Eu tô vendo aqui somado que tu não tem ajudado os pobres. Tu não tem feito a verdadeira religião, quer visitar os órfãos e as viúvas, e pela soma aqui, meu filho, tu perdeu tudo. Se for contar da época que tu não ajudou ninguém até essa data de hoje, tu tem que dar tudo para ficar remido, para se redimir. O problema, meu irmão, não é ser rico. O problema é não administrar a tua riqueza na presença de Deus. O problema é você ser rico e não dar um copo de água para alguém. O problema é você ser rico e não dar uma cesta básica para alguém. O problema é você ser rico e esquecer da lei de Deus, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Oh, Ramada Aragaçúbia. Mas naquele dia ele conheceu a verdade. Pregamos a verdade aonde passamos e pedimos a Deus mais graça ainda para pregarmos mais a verdade, com mais veracidade, com mais veemência. Naquele dia ele conheceu a verdade e voltou para casa entristecido porque era muito rico. Mas eu creio que aquele homem foi dormir, sonhou com Jesus, acordou sufocado na cama. Ai, tive um pesadelo. O que era? Jesus dizendo para me vender tudo e dar aos pobres. Acordou de manhã pensando naquela mensagem. Foi trabalhar a semana inteira pensando naquela mensagem. Certo dia ele chega à conclusão que Jesus está certo, irmão. Pregue a verdade, ainda que muitos virem as costas para você. Porque você prega a verdade, o seu carro dá problema toda hora.
Porque você prega a verdade, você sempre está em falta de alguma coisa no seu celeiro, na tua casa. Porque você prega a verdade, muitos não batem na tua porta te oferecendo uma ajuda. Mas continue pregando a verdade, porque o que vai valer não é a ajuda que eles vão dar para você. O que vai valer não é se o seu carro, se a tua casa está em falta. O que vai valer é que você tem que pregar a verdade e você tem que ganhar estas vidas para Deus. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Rabacanta, Rabachúria. Rabacanta, Rabachúria. Aquele jovem rico foi para casa entristecido. Muitos saem da igreja quando o pregador prega duro, quando estão andando de forma errada na casa do Senhor, andando de forma imorais na casa do Senhor, homem sem camisa, mulher de minissaia. Ei, toma vergonha na cara, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. E você está conhecendo agora. A palavra do Senhor diz: a sensualidade não me agrada dentro da minha casa. Rabacanta, Rabachai. 1 Coríntios 5. Repalabachuriandecai. Deus de poder e de glória. A Bíblia diz que quando Jesus vai preso, um jovem seguia ele de longe, com um lençol em volta do corpo. A Bíblia diz que os do Sinédrio disse: aquele jovem também é um deles. Quando foram pegar aquele jovem para prender aquele jovem, para interrogar aquele jovem soltou o lençol e fugiu nu, despido. Eu entendo, eu creio. Não precisa você crer, mas eu creio que ali era o jovem rico, que vendeu até as cuecas para seguir a Jesus, que vendeu até as peças íntimas para servir a Jesus, porque um dia ele ouviu a verdade da boca de um homem de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ana e Penina, 2 tipos de igreja. A Bíblia diz que Ana chorava, a Ana clamava na presença de Deus. Em contrapartida, a Penina irritava a Ana, a Penina blasfemava, a Penina irritava a Ana. Choremandaragasúbia. A Penina a Ana era estéril, a Penina tinha muitos filhos. Você sabia que a Penina representa a igreja mundana? E a igreja mundana tem muitos membros, tem muitos filhos, nada tem falta. Já Ana é a igreja espiritual que chora dia e noite na presença de Deus pela libertação de alguém, pela salvação de alguém. E muitas das vezes ela é estéril, a porta é fechada para ela aqui na terra. A Penina tem os membros mais ricos, a Ana tem os membros mais pobres. A Penina são vários membros, lota. A Ana, coitada, é estéril. A igreja tem no máximo 2, 4, 5, 6 pessoas. As portas para a Penina é aberta aqui na terra, mas as portas para a Penina é fechada lá no céu. As portas para a Ana são fechadas na terra, mas as portas para a Ana são escancaradas lá no céu. Não importa, meu amigo, sofra pela verdade, pregue a verdade, porque Jesus está te vendo. Você já vai ganhar a tua salvação por ser verdadeiro, por ser sincero. O ladrão da cruz, mesmo na posição de ladrão, ele prega a verdade. Eu posso estar com a casa esbagaçada, meus filhos nas drogas, mas eu tenho que pregar a verdade. Meu Deus não está se agradando das vidas que meus filhos levam. Meu Deus não se agrada que a minha filha vista uma mini saia. Meu Deus não se agrada que a minha filha fume maconha. Meu Deus não se agrada. Eu tenho que falar isso para ela todo dia. Rabacanta Rabachúria. Rebacanta Rabachúria. O filho pródigo saiu de casa. Ele saiu de casa, irmão, porque na casa do pai era proibido fazer o que ele queria fazer. Então ele diz: me dá minha herança que eu vou pra rua, porque é melhor pegar roupa, vai pra rua, do que ficar na casa do pai fazendo coisas imorais, ficar com falsidade. É por isso que quando ele voltou, a porta estava aberta. É como se o pai dissesse: meu filho quer farriar, vai, aqui dentro de casa é proibido. No dia que você quiser voltar convertido, vem, porque a porta estará aberta para você. Quando Salomão foi julgar a causa daquelas 2 mulheres, pegou a espada para partir o menino vivo no meio. A mãe verdadeira disse: não, pode entregar, a mãe é ela. Por quê? Porque é melhor você entregar teu filho vivo para o mundo do que ficar com ele morto perto de você.
Aí nem ele serve a Deus, nem você serve a Deus. Xeremandaragas. Jesus deu livre-arbítrio. Jesus foi morar sozinho depois em Cafarnaum. Rabacantarabachúria. Porque na casa dos seus pais ela não suportava viver o santo e o profano. Shebanaragassúbia. Tome posse do teu milagre nesta manhã, neste dia, nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.